Muito boa noite, está entrando no ar o Galera em Dose Dupla. Informação, opinião e bom humor, claro, falando de futebol e dupla Grenal. A partir de agora, você vai acompanhar este programa que entra no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, trazendo muita informação, opinião, bom humor e, claro, a sua participação aqui conosco. Programa que tem na produção Luiz Felipe Amorim, na direção geral da Rádio Galera de Jairucuba. São 7 horas, 4 minutos, 29 graus, em pleno mês de agosto, no inverno gaúcho, em vez de estar frio, tá calor, todo mundo bonito, de manguinha curta, bem apresentado, cabelo aparado, barbinha feita, e a gurizada está pronta. Os primeiros destaques, claro, os mais importantes do Internacional nesta segunda-feira. Muito boa noite, Adriano Garcia. Boa noite, Henrique de Souza, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Galera. O Internacional venceu fora de casa e hoje já apresentou seu novo centroavante, Yuri Alberto. Tá certo, os primeiros destaques do Internacional com Adriano Garcia. E agora o lado tricolor, o Grêmio que venceu também no domingo. Luiz Felipe Amorim, os primeiros destaques do Grêmio. Boa noite, Henrique. Boa noite aos ouvintes da Rádio Galera e também telespectadores. Tricolor se representou hoje após vencer o Fluminense ontem por 1-0 na estreia do Campeonato Brasileiro. E para a partida de quarta-feira frente ao Ceará, Jean-Pierre e Matheus Henrique são dúvidas do time de Renato Portaluppi. O Galera em Dose Dupla entrando no ar nesta segunda-feira para Internet Sul, a internet da galera, fibra ótica sem limite e sem linha telefônica em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e em Viamão. internetsul.com.br ou ligue 51 3483 3900. Encontre sua viagem em São José do Norte, do Rio Norte, a sua agência de viagens online. Salisil Química, corantes, pigmentos e convertedor de ferrugem. Acesse o site salisil.com.br. E claro, sempre com apoio da Federação Gaúcha de Futebol, o futebol gaúcho em primeiro lugar. E é claro, eu quero convidar você, nosso telespectador, nosso ouvinte, para fazer o Dose Dupla, para fazer o Galera em Dose Dupla aqui conosco a partir de agora. Eu chamo você para participar, para mandar sua pergunta para o nosso comentarista da noite. Daqui a pouquinho vem ele, Marco Júnior, com opinião, bem informação, tem definição, tem muito bate-papo aqui para nós nessa noite de segunda-feira. Siga a galera no Twitter, @RDGaleraOficial, no Instagram, @RDGaleraOficial, curta a página também da Rádio Galera, notícia em primeira mão, sempre bem postadas, matérias completas também, você encontra no Facebook da Rádio Galera, e se inscreva também no nosso canal no YouTube, Galera, procure por Rádio Galera no YouTube. E agora, vamos para os primeiros destaques, então. O Adriano mancheteou aí, destacou o Internacional que venceu, veio depois de uma derrota no Clássico Grenal, se recuperou no sábado, o Internacional lá em Curitiba, fora de casa, venceu, convenceu, traz os destaques, tem gente chegando, tem mais reforço no Internacional. Estendo meu boa noite e vem agora para ampliar os destaques do Inter, Adriano Garcia. Boa noite, Henrique de Souza. O Internacional jogou no sábado diante do Coritiba na sua estreia do Campeonato Brasileiro. E fazia desde 2009, muito tempo, eu não sei quanto tempo, mas enfim, fazia tempo demais que o Internacional não vencia fora de casa na sua estreia. Se você vai recordar, Henrique, o Internacional venceu o Corinthians naquela época, em 2009, com o gol do Nilmar, aquele gol mesmo, aquele fantástico gol de cinema, que ele driblou todo o time do Corinthians, e o Inter acabou vencendo por 1-0. O Inter, que se reapresentou na tarde de hoje... Inclusive, né? Exatamente. O Inter que se apresentou hoje, um gol de placa, que poderia ter uma placa lá no Pacaembu, porque o jogo foi no Pacaembu, né? E hoje à tarde o Internacional se reapresentou, treinou e logo em seguida, após o treino, Yuri Alberto, novo centroavante do Internacional, ele foi apresentado e falou um pouco. Eu tomar uma aguinha aqui porque eu acabei engolindo um mosquito, viu? Isso acontece ao vivo também, tá?
Depois de eu digerir o mosquito. Depois de eu digerir o mosquito que passou por aqui. Enfim, vamos lá, né, Henrique? Já passou por isso, Henrique? Eu sei que você tomou um choque numa narração uma vez lá no Beira-Rio, né? Um jogo eletrizante, né? Isso aí é o que as más línguas falam, mas por isso que eu disse, viu? Por que você, ouvinte, que está nos ouvindo, está nos acompanhando, entende porque esse programa também tem muito bom humor no seu fim de noite, agora no seu início, aliás, de noite, nesta segunda-feira, para descontrair, trazer um bom humor e, é claro, as informações. Mas tem mais gente chegando no Internacional também, teve anúncio de novo reforço também no Internacional, né, o Adriano Garcia? Teve, além do Yuri Alberto que foi apresentado, daqui a pouco a gente vai reproduzir uma sonorazinha de 2 minutos aí do que ele falou sobre o sonho de jogar com a camisa do Inter, principalmente de fazer gol em Grenal. O zagueiro que vai ser apresentado, mas que foi anunciado, Lucas Ribeiro, que jogou no Vitória, enfim, que está no Hoffenheim da Alemanha e vem para compor aí o elenco do Inter. Detalhe, você vai me perguntar, Henrique, se Bruno Fux está de saída. Está e não está, ainda não tem definição. Tá certo, então, tá bom, Adriano Garcia, depois trazendo mais detalhes, eu tô dando uma de um novo reforço. Tô dando uma... Não, eu tô dando uma Completa, Adriano. De um colega, tô meio ansioso. É o primeiro programa também, né? Tá certo, é muita informação. Daqui a pouquinho volta ele, Adriano Garcia, para esmiuçar. Aí tem Bruno Fux, tem um novo reforço do Internacional, o zagueiro que veio do Hoffenheim, o Luiz, para também reforçar a zaga do Internacional. E Adriano, depois eu vou te provocar, viu? Eu sei que tu é bom de número e eu sei que tu tem muitos detalhes. E eu vou esmiuçar contigo uma coisa sobre a zaga do Internacional, né? Porque tem números, o Inter tem muitos zagueiros. Depois eu vou trazer contigo aí, porque eu sei que contigo dá para botar a bola nas costas, tu tá sempre bem protegido, né, Adriano Garcia? Exatamente. Eu não posso correr, homem. Tá certo. Tá aí, Adriano Garcia. Daqui a pouquinho, para esticar um pouquinho mais sobre o Internacional, esmiuçar um pouco mais das informações do Internacional. Vamos para o outro lado de Porto Alegre, Luiz Felipe Gomes Amorim, o Grêmio venceu, o Grêmio de Renato também está no bolo dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Traz mais informações do Grêmio, Luiz. Bom, Henrique, o Grêmio sim está entre os primeiros colocados, porque todo mundo que venceu está empatado na primeira colocação. Obviamente que o Atlético Paranaense se sobressai pelo saldo de gols. Mas o Grêmio venceu um jogo parelho contra o Fluminense ontem na Arena do Grêmio. O Grêmio teve dificuldades para vencer a barreira defensiva do Fluminense, mas isso tudo resultou numa entrevista coletiva onde o Renato Portaluppi ressaltou que está irritado com o vazamento de informações sobre transferências do Grêmio que vem ocorrendo, principalmente com o vazamento da informação no interesse do Grêmio no atacante Everaldo, que se destacou no passado pela Chapecoense e está no Kashima Antlers do Japão. Além disso, o Grêmio trabalha para contratar ao menos quatro jogadores. 3 atacantes, o Renato falou ontem na coletiva, e um lateral esquerdo que ele já havia falado depois do confronto contra o Novo Hamburgo. Mas tem um detalhe que eu vou especificar mais tarde no programa que tem a ver com o dia de hoje em relação à janela de transferências de contratações. E hoje, após o trabalho da tarde, o goleiro Vanderlei concedeu entrevista coletiva e a gente vai reproduzir um trecho também aqui no programa, Henrique. Tá certo, Luiz Felipe Gomes Amorim, os destaques do Grêmio. O Renato ficou muito indignado, né? Podemos usar esse termo ontem com as informações que o Grêmio está no mercado, que o Grêmio está buscando um centroavante e mais jogadores, né? Como disse o Luiz Felipe Amorim, de 4 jogadores aí, a perspectiva do técnico tricolor. E agora é hora de opinião aqui no Galera em Dose Dupla. Muito boa noite, Marco Júnior vem pro ar. E aí, Marco, o que dá para destacar desse final de semana de dupla Grenal, de vitória de Grêmio, Inter e Grêmio? Convenceram, Marco Júnior? Boa noite, Henrique. Boa noite aí a nossa audiência da Rádio Galera. Enfim, Henrique, começando pelo Inter, né, já que foi o primeiro time que nós abordamos aqui no programa, o Inter não fez uma partida razoável diante do Coritiba, mas tem um aspecto que é emblemático durante o jogo. O Guerreiro, ao marcar o gol, ele aponta para o Galhardo. Isso é emblemático para mim.
Isso mostra que o Guerreiro, ao apontar para o Galhardo, coloca para o técnico Eduardo Cudê, que não intencionalmente, obviamente, mas ele demonstra que com o Galhardo em campo, o Internacional ataca mais, ele é mais municiado e o jogo mudou após a entrada do Galhardo. Se o Galhardo não tem condições para jogar os 90 minutos, como foi a justificativa dele não sair jogando, ele precisa estar entre os 11 iniciais e jogar até o momento em que ele tiver condição física para tanto. Ele precisa estar entre os titulares. A gente sempre vê o Inter melhorar quando o Galhardo entra, a gente sempre vê que o Galhardo dá outra movimentação ao time. Então, o Cudê tem que pensar um pouco melhor nisso. Outra coisa, a insistência no Potker já começa a irritar um pouco o torcedor. Por que não botar o Peglow? A gente, do Potker, nós sabemos o que esperar, né? Nós sabemos que o Potker pode entregar. Foi a maior cobrança, né, Marco? Do torcedor, né? Exato, a gente sabe. Naquele treino, naquela viagem antes desse jogo, após o Clássico Grenal, na quinta-feira, na sexta-feira, antes da viagem do Internacional, teve muita cobrança, né, no CT do Parque Gigante, muita cobrança, protestos fortes, principalmente contra a direção, manifestação, depois com faixas e tudo. Daqui a pouco o Adriano também, se quiser, depois pode detalhar um pouco mais essa situação pra gente, mas isso entra dentro do que tu tá falando, né, Marco? Sobre a categoria de base e usar esses jogadores. Por que tanta insistência com os medalhões, né? Exato. A gente sabe o que o Potker pode entregar e quem acompanhou, como nós acompanhamos, né, as categorias de base do Inter um pouco mais de perto e também assistiu os jogos da seleção brasileira de base, sabe que o Peglow tem muito potencial. Por que não explorar esse potencial? Por que insistir no Potker que já vem sendo marcado pela torcida? Ele já não está com aquela tranquilidade para desenvolver o futebol. Ele perde um gol que, em situação normal, onde se ele estivesse com a cabeça tranquila, estivesse sem a pressão do torcedor, ele faria aquele gol tranquilamente. Às vezes a insistência por querer fazer com que o jogador se reabilite acaba prejudicando mais ainda. Quem sabe, talvez, não dá um tempinho aí pro Potker, ele entrar durante os jogos, talvez num jogo que o Inter esteja com um pouco mais de tranquilidade de placar, ele entrar, de repente marca um gol, talvez no Beira-Rio, talvez fora, e isso, a tranquilidade, a pressão acaba diminuindo. Então o Cudê tem que repensar um pouquinho nessa insistência aí com o Potker. E uma coisa, o Praxedes deixou aquele pontinho de interrogação na cabeça do argentino. O Praxedes também é um jogador que tem muito potencial, já vinha pedindo passagem, fazendo bons treinos, então, por que não também não apostar na juventude do Praxedes? Fica aí os questionamentos para o Eduardo Cudê aí. E o Moisés, hein, Marco? O Moisés, ele tem esse questionamento da torcida, né? Ele é um jogador muito voluntarioso, ele é um cara que demonstra ser aguerrido, mas só isso não o credencia a ser titular do Internacional. Ele precisa mostrar um pouco mais de futebol, porque tá devendo um pouquinho. Agora já mudando agora, falando de Grêmio, Marco. O Grêmio também fez um jogo razoável, né? Um jogo mais ou menos ao estilo do Grêmio, dominando as ações, tocando bola, mas teve uma defensiva aí do Fluminense, muito talvez pela falta do Matheus Henrique e do Jean-Pierre, que são os dois jogadores que fazem com que essa bola chegue com um pouco mais de facilidade. No ataque, o Isaac não foi muito bem. O Isaac, quando começou a pisar na área, ele deu uma melhorada. Enquanto ele estava um pouco mais recuado, fazendo aquele trabalho mais de um meia articulador e não de um meia atacante, ele teve um pouco de dificuldades, mas o que é absolutamente normal, né? Pois estamos falando de um jogador oriundo da base, um jogador que ainda está em formação e talvez sentiu um pouquinho pelo jogo, por ser titular. O Grêmio tem esse problema aí, que o Thiago Neves talvez seria, no pensamento do Renato, o reserva imediato ou até o titular na armação do time, mas o Thiago Neves não está conseguindo, está com questões físicas aí pendentes e o futebol dele não apareceu ainda esse ano. Tivemos essa parada aí por todos os motivos que nós já sabemos que estamos enfrentando, mas o Thiago Neves precisa melhorar até para dar um pouco mais de opção ao Renato para esse setor que é tão... Pro Grêmio ele é muito importante, que é o setor de meio campo, é onde a alma do time do Grêmio é o meio campo.
E o PP, Marco, confirmou, realmente é o substituto, o novo substituto do Everton, ou o Grêmio ainda precisa buscar reforço para esse setor? Acredito que o Grêmio vá buscar um reforço para o setor, mas eu daria mais minutos para o PP. O PP, na escala sucessória, era o ficha 1, precisa ter mais tempo de jogo. Só eu vejo o PP e ontem ele tentou mais isso, mas ele tem uma característica de jogar um pouco mais aberto do que o Everton. O Everton fazia o que a gente costuma dizer que é o facão, né? Partir da ponta para dentro. O PP, ele tem uma característica um pouco mais reativa, ele vem um pouco mais de trás e gosta de receber essa bola no costado do seu marcador. Mas ontem ele já tentou trazer, fez 2 chutes muito perigosos para o gol, trazer a bola da ponta para dentro. Então, eu acho que o PP é o substituto natural do Everton, mas o Grêmio vai buscar outro jogador até para ter mais opções, já que a temporada é um pouco mais apertada em relação a calendário, para o Renato. Tá certo, Marco Júnior aí destacando a sua primeira impressão, né, opinião sobre os jogos e os times da dupla Grenal, aí reforço, continuação de Campeonato Brasileiro, recém ao início, e claro, você mais uma vez convidado para participar conosco no programa, no Twitter, né, no @galeraoficial, no Instagram, também no @galeraoficial, no Facebook, Rádio Galera, e também no nosso canal no YouTube, Rádio Galera. Procure por Rádio Galera no YouTube. Você pode mandar a sua pergunta também para o nosso comentarista Marco Júnior aí, o que você está achando deste início de Campeonato Brasileiro. E eu já vou provocar vocês, ninguém vai escapar, viu? Ninguém vai escapar da minha provocação daqui a pouquinho. Se já temos um favorito, um candidato possível, os 4, principalmente, favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. É o Galera em dose dupla, aqui na Rádio Galera, 7h20. E a tabela do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, teve jogo parado, a gente vai fazer um giro daqui a pouquinho, mas Luiz Felipe Amorim esmiuça a tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, Henrique, estamos dando aquele F5, o Atlético Paranaense é líder neste momento pelo saldo de gols, o Sport Recife é segundo colocado, Atlético Mineiro é terceiro, Grêmio é quarto, Internacional é quinto. Essas 5 equipes venceram na primeira rodada e estão empatadas com 3 pontos. Com 1 ponto, Bragantino e Santos. Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Goiás, Palmeiras e São Paulo, além do Vasco, não atuaram. Ceará é o 16º colocado com 0 pontos, acabou perdendo para o Sport Recife por 3-2. Na zona do rebaixamento, 17º Curitiba, 18º Flamengo, 19º Fluminense e o 20º é o Fortaleza, que perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense, Henrique. Perfeito, aí a tabela do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal tá no bolo, né? Tá ali no bolo, no pote dos 5 primeiros do Campeonato Brasileiro até o momento. Vamos agora, então, para mais uma novidade neste programa que está estreando esta noite, o Giro pelo Brasil! O Atlético Paranaense venceu o Fortaleza no Castelão por 2-0. Os gols foram marcados por Vitinho e Léo Cittadini. O clube é líder do campeonato pelo saldo de gols. Em duelo de técnicos estrangeiros, Sampaoli quebra tabu e vence Flamengo no Maracanã. Rubro-negro não perdia em casa desde 2018. Após título estadual conquistado no fim de semana, Bahia volta suas atenções para o Brasileirão. Na quarta-feira, o time de Roger Machado recebe o Coritiba no Pituaçu. Red Bull Bragantino acerta 2 contratações para o restante da temporada. São elas Lucas Evangelista e São Paulo e o atacante venezuelano Ian Hurtado. Os dois chegam à equipe paulista por empréstimo até o fim da temporada. Após derrota em clássico nordestino, o Ceará começa a se preparar para enfrentar o Grêmio. Torcedores do Corinthians protestam após a derrota no Campeonato Paulista e o alvo principal foi o meio atacante Luan, com faixas no CT Joaquim Grava. Com lesão de Rafinha, Coritiba vai atrás de Wellington Ney e atacante Neilton não deve fazer sua estreia contra o Bahia. Técnico Eduardo Barroca acredita que o atacante precisa de mais tempo de preparação.
Após derrota para o Grêmio na Arena, o técnico Odair Hellmann fala que o tricolor carioca merecia resultado melhor na partida de ontem na Arena. Goiás freta voo, mas só embarca para enfrentar o Atlético Paranaense com o resultado de testes de Covid em mãos. Exames foram realizados na noite de domingo para saber quem pode ir à capital. Embalado por título paulista, Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time de Luxemburgo enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro no meio da semana. Após estreia de Cuca como técnico do Santos, clube vem a Porto Alegre enfrentar o Internacional. Após estreia adiada, São Paulo se prepara para reencontrar um ex-ídolo, Rogério Ceni, no meio de semana no Morumbi. Que jogo, hein, senhores? Rogério Ceni do Fortaleza vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Encontro com Guto Ferreira, o Foso Gordiola e vencerá estadual. Vasco se prepara para encarar o Sport e o técnico Ramon Menezes terá à disposição o meio-atacante Carlinhos e o atacante Guilherme Parede para o confronto no meio da semana. Os dois tiveram hoje o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Este é o Giro do Sport, do Sport, programa novo, como diz Adriano Garcia, até o apresentador está se perdendo, né? É o Giro pelo Brasil, aqui no Galera em Dose Dupla. E agora, vamos com ele, Luiz Felipe Amorim. Destaca para nós aí, Amorim, os gaúchos nas demais séries, Série B, Série C, Campeonato Brasileiro, teve vitória do Juventude, tem o Caxias, tem Brasil de Pelotas. Destaca para nós os gaúchos aí, Amorim. Vamos lá, Henrique de Souza, começando pela Série B. O Juventude jogou no sábado, 11 da manhã, e venceu o CRB por 2-1. E o Brasil de Pelotas jogou também na Série B, só que jogou na sexta e acabou empatando fora de casa com o Cuiabá em 0-0. O Juventude é terceiro colocado na Série B com 3 pontos. E o Brasil de Pelotas é 12º colocado com 1 ponto. A zona de classificação da Série B para subir para a Série A no ano que vem teria neste momento o Operário de Ponta Grossa, o Fantasma do Adriano Garcia. O segundo colocado seria o Avaí, o terceiro Juventude e o quarto o América Mineiro. Pela Série C, os gaúchos também estrearam. O São José jogando em Eldorado do Sul no CT Hélio Dourado venceu o São Bento por 1-0. Já o Ipiranga foi até Santa Catarina, na Terra das Malhas, em Brusque, e perdeu para o time da casa por 2-1. Vamos à classificação no grupo B, o grupo onde estão os gaúchos. O São José é terceiro colocado e o Ipiranga é oitavo. Nesse momento, o São José está se classificando para a próxima fase da Série C e o Ipiranga, por uma posição, está se salvando do rebaixamento, Henrique de Souza. Amorim, aproveita que tu gosta de falar bastante e chama a galera para participar da nossa enquete, destaca a nossa enquete aí no programa, o Galera em Dose Dupla, aí para o pessoal participar. Informação, opinião e bom humor no seu início de noite a partir de segunda-feira. E a nossa enquete qual é, Amorim? A enquete de hoje é: quem vai chegar na frente no Campeonato Brasileiro, Grêmio ou Internacional? Já que os dois começaram o Campeonato Brasileiro com vitória no último sábado. Jogou o Inter ontem, jogou o Grêmio, e a pergunta da enquete é esta que está aparecendo na tela. Você pode participar comentando através aí dos comentários da live, porque o comentário pode aparecer na tela, como este que vai aparecer neste momento. Paulo Bizarro, gurizada medonha, caprichem. Grande Paulo Bizarro. Também participando aqui a Roberta Colorada Alves. Boa noite, Adriano Garcia. Valeu, Rádio Galera. O Felipe Schuch, torcedor colorado, também tá mandando aqui boa. E ele apareceu, Henrique de Souza. Rafael Anélio Goulart, grande abraço a todos. E o Paulo Bizarro de novo participando com o show de informações. Faça que nem eles e mande seu comentário através aqui da live, que ele vai aparecer na tela no momento de interatividade aqui do Galera em Dose Dupla, Henrique. Todos participaram, mas ninguém opinou. Então eu vou para ele, Adriano Garcia, responde a nossa enquete: quem vai chegar na frente no Campeonato Brasileiro? E não vale ficar em cima do muro, hein, senhor Adriano Garcia?
Se eu conseguir abrir o microfone que fechou aqui. Bom, agora eu consegui abrir o microfone. Parece que eu tô debutando no programa. Programa novo, né? Tal e tal. Tu é novo. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Um jogo, novo, né? Uma rodada. Não, vocês querem. Vocês. São muito novinhos. Vocês querem que eu opine para enquete dizer se o programa apresentou o Grêmio vai ser difícil dizer quem vai chegar na frente. Eu precisaria de mais rodadas para poder ter essa análise. Mas, claro, eu vou fazer o seguinte, como não é para ficar em cima do muro, né, eu vejo que o Internacional tem uma qualidade, sim, na sua equipe, mas é um time que começou... Eu estou dando uma de Marco Júnior aqui já, hein? Começou no ano... desenvolvendo uma equipe, desenvolvendo uma sistemática de jogo e que teve uma parada da pandemia, né? Agora a pandemia, ela equilibrou todas as forças de todos os times do campeonato. Mas, claro, pela espinha dorsal que o Grêmio tem há bastante tempo, há mais de 5 anos, é óbvio que neste momento o Grêmio estaria melhor e com mais parado, fique bravo comigo, e porque os gremistas parem de ficar azucrinando a cabeça dos colorados. É muito cedo para tecer qualquer comentário que diga esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro, esse vai ser o quarto. E eu amplio ainda, seu Henrique de Souza, o Flamengo sem Jesus, que falta faz Jesus na vida de todos nós, né, seu Henrique de Souza? Que falta faz o técnico Jorge Jesus, que falta fez pro Flamengo, né? O Flamengo ontem também perdeu em casa, criou até, eu digo que criou para assistir o jogo, criou algumas alternativas, enfim, mas não foi o resultado esperado. Luiz Felipe Amorim, quem chega na frente, Amorim? Grêmio ou Inter? Inter ou Grêmio, Amorim? Eu vou na linha de Adriano Garcia, porque a questão do ritmo de jogo, o entrosamento do time do Grêmio, que vem jogando aí há um bom tempo junto, pode sim implicar num melhor rendimento. Porém, eu levanto a máxima do seguinte, entrando também dando uma de Marco Júnior aqui, mas eu... tá muito Marco Júnior no programa, hein? Se o Inter começar a dar sequência para esse time com o Thiago Galhardo, olha, o Inter tem tudo para conseguir uma melhoria de rendimento absurda. Porque o Inter muda muito quando tem Thiago Galhardo em campo e quando está fora. Quando está fora, o Inter não tem profundidade, não tem a bola enfiada e não tem o passe para o Paulo Guerreiro. O Guerreiro fica sozinho. Numa das primeiras bolas do Galhardo, o Galhardo conseguiu o passe para o Guerreiro abrir o placar contra o Coritiba. Um jogo que, olha, estava complicado, estava difícil, um jogo complicadíssimo, um jogo até ruim. Maneira de dizer assim, porque era um jogo que as duas equipes estavam tentando se defender para não tomar gol, e aí o Thiago Galhardo encontrou um passe numa falha de marcação também que ninguém estava marcando o Guerreiro, até o zagueiro do Coritiba encobriu o goleiro Wilson, que não pôde ver a trajetória da bola, e o Guerreiro conseguiu a finalização e acabou marcando a vitória do Inter, vitória merecida, mas enfatizo, o Inter tem que sim insistir no modelo com o Thiago Galhardo, que o Inter com o Thiago Galhardo ele é muito mais atacante do que sem Thiago Galhardo. Mas para mim, nesse momento da competição, o Grêmio chega com mais favoritismo para chegar na frente do Inter no Campeonato Brasileiro. Oi, Henrique. Tá certo a explanação do Luiz Felipe Amorim. Oi. Posso fazer uma pergunta para o nosso comentarista do programa, o Marco? Eu sei que o Marco vai falar agora. O Marco Júnior vai falar agora sobre o que ele acha de quem chegar primeiro e quem chegará em segundo. Mas antes dele responder essa pergunta da nossa enquete, eu quero perguntar o seguinte para o Marco. Marco, a pergunta é o seguinte. Do lado do Internacional, Thiago Galhardo teria que jogar um pouco mais lado atrás? Tem espaço para o Yuri Alberto jogar nesse time? Adriano. E no Grêmio, o PP não tem as mesmas características do Everton Cebolinha. Renato conseguirá moldar o novo time do Grêmio? Respondendo à primeira pergunta, Adriano, é exatamente isso que eu ia dizer. Já diria o Chapolin Colorado, né? Mas enfim, o Kudê
talvez seria interessante ele testar aí nos treinos durante a semana. Lindoso, o Edenilson se já estiver recuperado ou para Praxedes, D'Alessandro livre para poder fazer a armação da jogada, segura um pouquinho mais os dois volantes, né? Coloca o Yuri Alberto de um lado, Galhardo de outro e Guerreiro na centroavância. Talvez caminhe por aí uma formação onde o Guerreiro não se sinta tão sozinho no ataque. Porque a gente percebe que o Guerreiro se esforça, o Guerreiro briga, o Guerreiro tenta, mas a bola chega muitas vezes à melancia. Ele não consegue ter o desempenho que ele tinha em outrora, justamente por não ser tão acionado. Então isso às vezes até a gente percebe que o Guerreiro fica meio incomodado, ele fica um pouco mais reclamão, entre aspas, assim, reclama mais do juiz, reclama mais do companheiro, porque para o centroavante, quando a bola não chega, é complicado. É complicado. Talvez uma mecânica com esse meio campo, com o D'Alessandro sendo aquela peça de criação, não tendo tantas obrigações defensivas, porque muitas vezes a gente vê o D'Alessandro pela ponta, pelo lado direito do campo, tendo que acompanhar o lateral. Tem um lance que de uma partida aí do Campeonato Gaúcho, que o D'Alessandro cobra uma falta, a falta não resulta em gol, e ele já parte desabalada a corrida para fazer a cobertura do lado esquerdo. A gente não pode exigir isso mais do D'Alessandro. O D'Alessandro tem muita qualidade, mas assim como o Michael, o físico já não está mais suportando essa função mais defensiva. Precisa jogar um pouquinho mais solto, fazer a cadência do jogo do Internacional. E esse meio campo, que o Edenilson dá um pouco mais de intensidade, e o Galhardo e o Yuri Alberto, talvez, porque o Cudê já abriu, né, a possibilidade de jogar com dois avantes, dois jogadores um pouco mais de presença de área. Talvez passe por aí a solução para o Guerreiro não ficar tão desassistido durante as partidas. Pelo lado do Grêmio, o PP realmente não tem as mesmas características do Everton, mas acredito que o Renato consiga fazer com que o PP tenha entre na mecânica de jogo do Grêmio, porque o Fernandinho também não tinha a característica do Everton. O Fernandinho era um jogador que também atuava um pouco mais como o antigo ponta, sempre mais pelo lado, e o Renato conseguiu fazer com que ele fizesse essa transição, trazendo a bola para dentro, como o Everton se acostumou a fazer, né? Que o Everton, claro, ele veio depois do Fernandinho, mas o Fernandinho se adaptou a esse modelo que o Renato gosta de usar. Acredito que o PP tem qualidade, acredito que ele não vai ter dificuldades, mas, assim como o Internacional, o Grêmio... Oi. Não, só uma provocação bem rapidinha, porque no decorrer a gente tem que ouvir agora as informações, né? Os áudios que a gente tem aí de coletiva de Inter e Grêmio ainda. Mas assim, só uma provocação bem rápida para falar de Grêmio. Luan, Serviria, tá fazendo falta? Ramiro, fazem falta nesse time do Grêmio hoje? A gente teve um probleminha com o Marco. Daqui a pouquinho volta o Marco. Isso, daqui a pouquinho volta o Marco. Então tá, segue o Galera em dose dupla aqui na Rádio Galera, 7 horas 37 minutos, 28 graus a temperatura. Adriano Garcia tá de manguinha curta, Luiz Felipe Amorim também tão bonitos, cabelos bem aparados, Adriano tá até mais jovem. Vamos lá, vamos de coletiva, os dois exibindo a camisa aí da Rádio Galera. Vamos trabalhar um pouquinho, qual dos dois quer começar primeiro? Coletiva de Grêmio, coletiva de Inter... Vamos com a coletiva do Grêmio primeiro, então. Comandante, nós estamos... Só esperando o comando, né? Então tá. Vamos lá para a coletiva do Grêmio. Quem é que tá falando? Quem é que falou hoje no Grêmio? O Luiz Felipe Amorim. O Vanderlei, goleiro Vanderlei, titular ontem no jogo contra a equipe do Fluminense, fala sobre a questão do próximo jogo contra o Ceará, fora de casa. Vamos ouvir. Com certeza os jogos vão ser bem diferentes, né? A gente sabe que o nosso jogo aqui tem sido diferente, né? Porque a nossa equipe conta muito com o apoio da torcida, né? E a nossa torcida é sempre fundamental em todos os jogos. Então, não só a gente, mas todos os adversários, todas as equipes sentem muito isso, né? O fator casa é que a maioria delas, o torcedor fazia a diferença. Agora fica um jogo mais equilibrado, né?
Mas a equipe do Ceará é uma equipe que vem numa conquista importante, né? Uma conquista de Copa do Nordeste, uma conquista em que tem grandes equipes também. Eles acabaram se sagrando campeões com um grande trabalho do Guto, um treinador que também preza muito a posse de bola, um time muito bem organizado, um time que sabe explorar bem os contra-ataques. Então, a gente está estudando bem a equipe do Ceará e a gente vai com tudo lá para cima também, tentar fazer um grande jogo, respeitando, claro, eles, mas em busca do nosso objetivo. Se a gente quer ser campeão brasileiro, a gente também tem que buscar pontos fora de casa, a gente também tem que ganhar fora de casa, que quando chegar aqui em casa a gente é muito forte e isso pode fazer a diferença lá no final. Tá aí então, Henrique de Souza, a palavra. Mais um trechinho. Principais favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, competição que iniciou ontem e o Grêmio iniciou com vitória. E se você considera o Flamengo muito acima dos outros, ou em que nível Grêmio e as demais equipes postulantes estão do Flamengo? Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Boa tarde, Gutierrez. Campeonato Brasileiro é sempre difícil você apontar favoritos, né? A gente vai apontar aqui, chegar lá na frente vai acontecer outra coisa, né? Porque são muitas equipes qualificadas, né? Aqui no Brasil, em todos os estados tem grandes equipes muito fortes, mas a gente sabe que também o Flamengo, né, por ser o atual campeão brasileiro da Libertadores, tem feito um grande trabalho. Mesmo assim, teve uma dificuldade na estreia, né? Acabou perdendo para o Galo também, que montou um grande elenco também. Eu acho que é um dos favoritos, com um grande treinador. Tem várias equipes, né? A gente está brigando ali, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Eu acho que todas as equipes estão fortes, todas as equipes têm elencos bons, né? E esse ano, como eu disse, vai ser atípico. Então, vai ser difícil você prever, né? Eu acho que o que vai fazer a diferença são os elencos. Eu acho que quem tiver um elenco mais qualificado e o treinador souber trabalhar melhor os elencos, com certeza lá na frente vão conseguir bons resultados e, consequentemente, chegar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Tá aí então, Henrique de Souza, o goleiro Vanderlei, falando em entrevista coletiva hoje após o treino da tarde de reapresentação do Grêmio, Henrique. E encerra com as últimas do Grêmio aí, então, Amorim. Olha, Henrique, só dois detalhes. Jean-Pierre e Matheus Henrique, que são dúvidas para o jogo, para viajarem até com a equipe para o Ceará, treinaram nesta tarde no CT Luiz Carvalho. Dois detalhes importantíssimos em relação à janela de transferências. O Grêmio corre para anunciar suas contratações, caso elas venham do exterior. Hoje, à meia-noite, fecha a janela de transferências vindas do exterior. Ou seja, o Grêmio está correndo contra o tempo. Lembrando, o Grêmio busca um lateral esquerdo e de 2 a 3 atacantes. Mais uma informação importante diz respeito ao atacante Ferreira, porque ele teve mais um capítulo na Justiça Trabalhista. Ele pediu recurso, né, da decisão que impediu ele de rescindir com o Grêmio e novamente teve esse pedido negado. Outra, o atacante da Silva se despediu do Caxias e deve ser emprestado pelo Grêmio a um time de Série B. E Jonathan Robert está finalizando o acerto por empréstimo com o Famalicão de Portugal. O Grêmio treina amanhã de manhã no CT Luiz Carvalho, antes de embarcar para Fortaleza, a 1h da tarde, Henrique de Souza. Valeu, Luiz Felipe Gomes Amorim. Se é bom para você, é bom para mim. Essa aí é para ti, Luiz Amorim. O Amorim destacando o Grêmio. E agora vamos para o outro lado, Adriano Garcia. E os últimos destaques aí do Internacional. Também teve coletiva lá no Beira-Rio, né, Adriano? Exatamente, a apresentação do novo atacante, o Yuri Alberto, que vai vestir a camisa número 11, e ele falou, e nós vamos ouvir um trechinho dessa coletiva que ele concedeu hoje à tarde. Sou um cara muito trabalhador, então sempre após os treinos eu acabei conversando com o Thales hoje antes do treino, como que funciona após o treino, eu queria fazer um trabalho de força, um trabalho de mobilidade. Eu sou um jogador rápido, eu dou bastante profundidade também, gosto de marcar a saída de bola, então acho que vai ajudar muito o esquema do Cudê. Boa tarde, Yuri, seja mais uma vez bem-vindo. E eu quero te perguntar o seguinte, as tuas redes sociais bombaram logo no anúncio da tua chegada ao Internacional. Eu queria que tu falasse um pouco desse teu sonho de vestir a camisa vermelha do Internacional e da onde saiu tanta vontade de vir aqui para o Internacional. A torcida, eu fiquei muito feliz com
com o que a torcida me manda nas redes sociais e tal, que acredita em mim, e isso me motiva. Estou muito feliz de vestir essa camisa. Para mim é um sonho realizar as vitórias, conquistar muitos títulos, e que eu também possa fazer os meus gols, que é o que eu mais estou ansioso para que aconteça. Fala, Yuri, boa tarde, seja bem-vindo ao Inter, muito sucesso. Obrigado. Você acompanhou os últimos jogos do Inter, como disse na entrevista, e certamente acompanhou a pressão que o Inter vem sofrendo para ganhar o Clássico Grenal, já que vive um tabu aí de 9 jogos. Como o Yuri, atacante, centroavante, pode fazer a diferença para mudar, e o que pode fazer, na verdade, para mudar esse retrospecto ruim do Inter contra o seu maior rival? Sim, eu vim para agregar, para ajudar o esquema do Kudê. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que tem um desejo, um querer muito grande da torcida de ganhar um Grenal, então estou aqui, vim preparado para isso. Vou continuar nos treinos batalhando. E o que eu mais sonho nesse momento é um gol e um Grenal. Tá aí, esse foi o Yuri Alberto e deseja fazer gol em Grenal, o Henrique de Souza. Tá bom pra você? O sonho dele era vestir a camisa colorada, hein? Já fez gol hoje no treino, Henrique? Já encaminhando as últimas do Inter, fez gol hoje no treino, que deu um tapa na criança, com categoria, encobrindo o goleiro Danilo Fernandes, e a bola foi lá dentro fazer borbulhas de amor com a rede. Esperamos que ele cumpra aquilo que prometeu falando na sua entrevista coletiva. Você representou hoje à tarde, Henrique, e amanhã terá um treinamento provavelmente na parte da tarde, ainda não está definido o horário, mas há dúvidas no time do Internacional, principalmente Musto com a lesão, com um desconforto muscular, o próprio Nonato, que teve um edema na coxa, mas esse deve voltar a ficar à disposição para o jogo de quinta-feira, e quem provavelmente esteja fora por conta de uma entorse no tornozelo foi o Edenilson. O Edenilson não deve se recuperar. A gente aguarda ainda o que o Departamento Médico Colorado vai informar, mas acho que o Edenilson vai ficar mais uma semana ainda entregue ao Departamento Médico. Amanhã o Eduardo faz o treinamento e aí a gente vai saber quem será provavelmente a equipe que vai enfrentar o Santos na quinta-feira, 19h30, com transmissão da Rádio Galera. Henrique, você ia me perguntar e eu já vou responder aqui. Eu já vou engatar primeiro e já vou descer. Eu tô que nem o Verstappen, Max, não o Jos. O Verstappen ontem, que botou no bolso o seu Lewis Hamilton. O Internacional tem a negociação aí encaminhada com o Lucas Ribeiro, deve ser apresentado provavelmente assim que abrir a janela europeia, mas um detalhe, Bruno Fux, que estaria em negociação com o Lille, ou seja, o Internacional que abriu negociação com o Lille, recusou a oferta de 7,5 milhões de euros. O Inter quer 10, o Inter que tem 70%, está vendendo 60% do atleta, mas a negociação, por enquanto, está no entrave. O Inter quer 10 milhões para ceder 60% do passe para o Lille. Mas tem outros times na negociação aí, um time inglês e também um outro francês, que é o caso do Mônaco. Sim, Mônaco voltou e ele deu quanto à saída de Bruno Fux. Seu Henrique de Souza, as informações de Internacional sempre para Encontre Sua Viagem em São José do Norte. Valeu, Adriano Cavalcante Garcia, os últimos destaques do Internacional. Este aqui é o Galera em Dose Dupla. Você sabe, a partir de agora, de segunda a sexta-feira, você tem companhia, bom humor, informação e opinião. Claro, tratando de futebol e, claro, dupla Grenal. Aqui se acompanha na Rádio Galera. Siga a Rádio Galera no Twitter, @RDGaleraOficial, no Instagram, @RDGaleraOficial, no Facebook e na página da Rádio Galera. Curta a página da Rádio Galera no Facebook e também procure lá no nosso canal no YouTube, Galera Rádio Galera no YouTube. E você participou, a enquete perguntou quem termina na frente no Campeonato Brasileiro, Grêmio ou Inter?
E a minha opinião é que eu acho que quem focar mais, viu? Eu tô traindo todos vocês. Eu acho que quem focar mais, porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, então eu acho que quem se interessar mais. Acredito que o Internacional, de repente, vai dar uma atenção maior para esta competição, de repente, porque não brigar pelas primeiras colocações. Acredito que o Grêmio vai focar mais em Copa do Brasil, Libertadores, mas a Libertadores sempre chama atenção. Então, divisão é um divisor de água, pergunta aí. Vamos conversar com o nosso produtor do programa para amanhã vir com uma enquete um pouco mais provocativa. Mas a gente fica por aqui, agradecendo o carinho da audiência. Primeiro, galera em dose dupla. Esperamos você amanhã, às 7 horas da noite, com essa turma aqui, ó, de debate, de informação, opinião e, claro, muito bom humor no seu início de noite. Uma boa semana. Até amanhã. Tchau.